Olá a todos e bem-vindos ao podcast dessa quinta-feira, 13 de fevereiro, nossa primeira edição do dia. O assunto de hoje a questão é a crise da poluição plástica que está cada vez mais urgente, né? E a gente viu recentemente um fracasso das negociações globais para o tratado que pudesse controlar esse problema. Então parece que a urgência de proteger o meio ambiente está meio que esbarrando em interesses econômicos. É verdade, a gente viu um aumento alarmante na produção de plástico no mundo todo e realmente é preocupante essa dificuldade de chegar num acordo global para limitar essa produção desenfreada. E essa dificuldade foi bem evidente na última reunião do Comitê Intergovernamental de Negociação das Nações Unidas, a NC5 em Busan, na Coreia do Sul, mais de 100 países incluindo nações insulares e africanas que são muito vulneráveis aos impactos da poluição plástica, né? Eles defenderam um tratado com metas ambiciosas para limitar a produção de plástico globalmente. Mas essa ideia não agradou a todos, né? Exatamente. Um bloco de países que têm economias muito dependentes de combustíveis fósseis, tipo a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Rússia e a China, eles supuseram a ideia de limitar a produção. Eles querem manter essa produção de plástico a todo vapor, focando só na gestão de resíduos. Então quer dizer que o que está em jogo aqui vai além da questão ambiental, né? A gente está falando também do impacto econômico que essa redução na produção de plástico teria para esses países. Com certeza. A produção de plástico primário e toda a indústria petroquímica são setores-chave para esses países e eles têm medo que essa redução na produção afete as economias deles. E os países que defendem essa redução, eles argumentam que focar só na gestão de resíduos não é suficiente, né? Eles dizem, por exemplo, que mesmo com a reciclagem, grande parte do plástico ainda vai parar no meio ambiente. E teve uma proposta do Panamá, né, que inicialmente recebeu apoio de 91 países. Essa proposta ela sugeria metas de redução da produção de polímeros plásticos primários, que são os blocos de construção básicos do plástico, né, para quem não está familiarizado, e a eliminação gradual de substâncias químicas nocivas. Mas essa proposta não foi para frente, né? Infelizmente não teve esse apoio inicial, mas a resistência do bloco, liderado pelos países produtores de combustíveis fósseis, foi muito forte. E a proposta acabou não indo para frente. E quais são as consequências dessa falta de ação? Se a gente não tiver um acordo para controlar essa produção de plástico, o que a gente pode esperar? As previsões são alarmantes. Sem medidas significativas, a produção global de plástico deve dobrar até meados do século. E isso teria consequências devastadoras para o meio ambiente. Você pode dar uns exemplos assim concretos do que realmente aconteceria se essa produção dobrar? Imagine um futuro onde a quantidade de plástico nos oceanos é maior do que a quantidade de peixes. Ou pense em comunidades costeiras que são deslocadas pelo aumento do nível do mar, que é agravado pela poluição plástica que interfere na capacidade dos oceanos de absorver calor. Esses são cenários reais que a gente pode enfrentar se não agir agora. A Índia tem uma posição interessante, né? Eles são o terceiro maior produtor mundial de polímeros plásticos, mas eles têm resistido à ideia de metas de redução de produção. O que parece meio contraditório, né? Já que a Índia costuma defender uma postura mais engajada nas questões climáticas. Como explicar essa aparente contradição? A Índia argumenta que, como um país em desenvolvimento, eles precisam garantir o crescimento econômico e que reduzir a produção de plástico poderia prejudicar esse processo. Eles defendem investimentos em gestão de resíduos com foco em coleta, reciclagem e novas tecnologias, em vez de limitar a produção. É um ponto de vista que coloca em evidência essa relação complexa entre desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental. Então a Índia está basicamente dizendo, olha, a gente precisa garantir o sustento da nossa população antes de se preocupar com a redução do plástico. É uma simplificação, mas em essência sim. Eles argumentam que os países desenvolvidos que se beneficiaram por anos da produção e do consumo de plástico têm mais responsabilidade em liderar esses esforços de redução e em fornecer apoio financeiro e tecnológico para que os países em desenvolvimento possam se adaptar sem comprometer o crescimento. E além da questão da redução da produção, o financiamento também gerou impasse nas negociações, né? Sim, a questão de quem paga a conta para essa transição para uma economia com menos plástico também é um ponto crucial. Países africanos e latino-americanos defenderam a criação de um novo fundo independente para financiar essa transição, enquanto a União Europeia propôs usar fundos já existentes. Eles argumentam que criar um novo fundo seria um processo muito burocrático e demorado. Entende? Mais uma vez a gente vê essa questão da justiça ambiental em jogo, né? Os países que menos contribuíram para o problema são os que mais sofrem com as consequências e que precisam de apoio para lidar com a situação. Exatamente. E essa questão da justiça ambiental permeia as discussões sobre as mudanças climáticas e a poluição plástica. Afinal, quem arca com o maior peso da crise ambiental, muitas vezes, são as populações mais vulneráveis, que já sofrem com a pobreza e a falta de acesso a recursos básicos. Diante de tantas divergências e da falta de um acordo até o momento, fica a pergunta: existe alguma esperança de um tratado global para combater a poluição plástica ser aprovado?
é possível ser otimista nesse cenário. É difícil ser otimista no momento, mas a história mostra que, mesmo em cenários de grande impasse, é possível alcançar progressos. O Acordo de Paris sobre o clima, por exemplo. As negociações foram longas e complexas, com muita resistência de diversos países. Mas, no final, um acordo histórico foi firmado, mostrando que a diplomacia e a pressão da sociedade civil podem trazer resultados positivos. Então, o Acordo de Paris seria uma espécie de modelo a ser seguido nas negociações sobre a poluição plástica. Tenta nos mostrar que acordos globais complexos são possíveis sim, mas cada crise tem suas nuances. No caso do plástico, é crucial que países comprometidos com proteção ambiental, como aqueles que já se manifestaram a favor da redução da produção, assumam a liderança nesse processo. Eles precisam pressionar por um tratado ambicioso e construir pontes com os países que ainda resistem à ideia, mostrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Ou seja, é preciso que alguns países deem o primeiro passo, que sejam pioneiros na busca por soluções e sirvam de exemplo para o resto do mundo. Exatamente. A liderança de alguns países pode criar um efeito cascata, incentivando outros a se juntarem ao movimento por um futuro com menos plástico. Afinal, essa não é uma questão que afeta apenas um país ou uma região, mas o planeta como um todo. E para além da questão ambiental e econômica. Essa crise do plástico revela profundas desigualdades sociais. Os países mais pobres, que muitas vezes não possuem sistemas eficientes de gestão de resíduos, acabam sendo os mais afetados pela poluição plástica. Eles sofrem as consequências da produção e consumo excessivo, mas têm menos recursos para lidar com o problema. Isso me lembra a questão do descarte inadequado do plástico, né? Mesmo em países com boa infraestrutura, a gente ainda vê lixões a céu aberto e contaminação de solos e rios. É como se a gente estivesse só transferindo o problema de lugar. Exatamente. E essa é uma das razões pelas quais muitos países defendem que o tratado internacional precisa ir além de metas de redução. É preciso garantir que os países desenvolvidos forneçam apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento para implementar soluções eficazes de gestão de resíduos. Seria uma forma de compensação histórica pelos danos causados. Isso mesmo. Uma questão de justiça ambiental e social, como já falamos. E você mencionou que as negociações do tratado devem continuar nos próximos anos. Tem algum cronograma definido? Sim, a próxima rodada de negociações está prevista para 2025, com o objetivo de finalizar o texto do tratado e submetê-lo à aprovação dos países membros da ONU. E quais são as suas expectativas para essa próxima rodada? Acredita que vai ser possível superar os impasses e chegar num acordo que funcione para todos? É difícil prever, mas eu sinto que há uma pressão crescente, tanto da sociedade civil quanto de alguns governos, para que se chegue a um acordo ambicioso e eficaz. A questão é o que torna um tratado realmente efetivo no combate à poluição plástica. Boa pergunta. O que você acha? Em primeiro lugar, o tratado precisa estabelecer metas claras e ambiciosas para a redução da produção e do consumo de plástico globalmente. Não adianta ter metas vagas, é preciso ter números prazos definidos, algo que possa ser monitorado ao longo do tempo. E como garantir que essas metas sejam cumpridas? Afinal, de que adianta ter um tratado se não houver mecanismos para garantir que os países estejam realmente fazendo sua parte? Outro ponto crucial é a criação de um sistema de monitoramento e avaliação. É preciso ter transparência, responsabilização dos países e a possibilidade de aplicar sanções em caso de descumprimento das metas. Sanções? Que tipo de sanções? Podem variar desde advertências públicas até a suspensão de financiamentos ou a exclusão do país do tratado. A ideia é que haja consequências reais para o não cumprimento das metas. Entendi. E você acredita que a comunidade internacional está disposta a adotar medidas tão rigorosas? Eu acho que a gravidade da crise exige medidas drásticas e um compromisso firme de todos. Não podemos mais ignorar a escala do problema. E nesse contexto, a sociedade civil tem um papel fundamental, tanto na pressão por um tratado ambicioso quanto na fiscalização do cumprimento das metas pelos governos. Ou seja, a mobilização social é essencial para garantir que o tratado não se torne apenas um pedaço de papel sem impacto real. Exatamente. É preciso que as pessoas se engajem e cobrem ações concretas dos governos e das empresas. E que também mudem seus próprios hábitos de consumo. A mudança precisa acontecer em todos os níveis. E que tipo de ações a sociedade civil pode realizar? O que as pessoas individualmente podem fazer para contribuir? Há muitas formas de se engajar. Participar de ONGs que atuam na área ambiental. Pressionar seus representantes políticos por leis mais rigorosas contra a poluição plástica. Reduzir o consumo de plástico em casa e no trabalho participar de campanhas de conscientização e educação ambiental. São pequenas ações que, multiplicadas por milhões de pessoas, podem gerar uma grande transformação. É aquela ideia de que a mudança começa por cada um de nós, né? E falando em atores importantes, como você avalia o papel das empresas nesse cenário?
Elas têm se mostrado dispostas a assumir a responsabilidade. Felizmente, a gente tem visto um número crescente de empresas adotando práticas mais sustentáveis, reduzindo o uso de plástico nas embalagens, investindo em tecnologias de reciclagem, apoiando iniciativas de educação ambiental. Mas ainda há muito a ser feito. Muitas empresas ainda resistem a mudar suas práticas, priorizando o lucro em detrimento da sustentabilidade. E o que a gente pode fazer para incentivá-las a se engajarem de forma mais efetiva? A pressão do consumidor é fundamental. As pessoas podem boicotar empresas que não se preocupam com o meio ambiente, privilegiando aquelas que adotam práticas mais sustentáveis. Usar o poder de compra como ferramenta de pressão. Exatamente. E os governos também têm um papel importante, criando leis e incentivos fiscais para estimular as empresas a investir em tecnologias mais limpas e a reduzir o uso de plástico. Então, para superarmos a crise do plástico, a gente precisa de uma combinação de ações dos governos, das empresas e da sociedade civil. É um esforço conjunto que exige colaboração e compromisso de todos os setores. E, sem dúvida, é um problema complexo que exige uma abordagem multifacetada. Não existe uma solução mágica, mas sim um conjunto de medidas que, implementadas de forma integrada, podem nos levar a um futuro mais sustentável. E olhando para o futuro, você acredita que a gente vai ser capaz de reverter esse problema da poluição plástica? É possível ter esperança? Apesar dos desafios, eu sou otimista. Eu acredito que a crescente conscientização sobre os impactos da poluição plástica, a mobilização da sociedade civil e a pressão por políticas públicas mais eficazes vão nos levar a um futuro com menos plástico e mais respeito pelo meio ambiente. Que bom ouvir isso. É importante a gente manter a esperança e continuar trabalhando juntos para construir um futuro mais sustentável para todos. Concordo plenamente. A luta contra a poluição plástica é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. É preciso persistência, determinação e a crença de que a gente pode construir um mundo melhor. E para além da questão ambiental e econômica, essa crise do plástico revela profundas desigualdades sociais. Os países mais pobres, que muitas vezes não possuem sistemas eficientes de gestão de resíduos, acabam sendo os mais afetados pela poluição plástica. Eles sofrem as consequências da produção e consumo excessivo, mas têm menos recursos para lidar com o problema. Isso me lembra a questão do descarte inadequado do plástico, né? Mesmo em países com boa infraestrutura, a gente ainda vê lixões a céu aberto, contaminação de solos e rios. É como se a gente estivesse só transferindo o problema de lugar. Exatamente. E essa é uma das razões pelas quais muitos países defendem que o tratado internacional precisa ir além de metas de redução, né? É preciso garantir que os países desenvolvidos forneçam apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento para implementar soluções eficazes de gestão de resíduos. Eu espero que os países superem as divergências e cheguem num acordo que seja ambicioso, mas também pragmaticamente implementável, né? Um acordo que leve em conta as diferentes realidades dos países, mas que ao mesmo tempo estabeleça um compromisso firme com a redução da poluição plástica globalmente. É o que a gente espera. Afinal, a crise do plástico é um problema urgente que exige ação conjunta e global. E para a gente finalizar o nosso programa de hoje, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A crise da poluição plástica é um desafio enorme, mas a gente não pode perder a esperança. É preciso repensar nossos hábitos de consumo, cobrar ações dos governos e empresas e se engajar na busca por soluções mais sustentáveis. O futuro do planeta está em nossas mãos. Que mensagem inspiradora! E você, nosso ouvinte, continue se informando sobre esse tema tão importante e faça sua parte na luta por um futuro mais sustentável. Lembrando que o Povecast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde e às sábados ao meio-dia. Até a próxima!